Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação Illy TV. Se você é novo aqui, bem-vindo ao canal. Meu nome é Sandra Di, sou advogada e ativista contra o tráfico humano nos Estados Unidos, toda terça e sexta, trazendo casos solucionados, casos sem solução e também casos de desaparecimentos misteriosos. Hoje eu estou trazendo um caso mais da África do Sul. É o caso de Thabo Bester. Ele nasceu em 30 de junho de 1987 na África do Sul. E ele nunca havia conhecido seus pais biológicos. Veio a conhecer mais tarde, mas a mãe dele foi violada aos 16 anos de idade e foi devido a esse acontecimento que o Tabor nasceu. Então, mas ele foi criado pela mãe dele até 1 ano de idade. E a partir de 1 ano, ele foi criado pelos avós dele, Joana ou Johanna e Abel. A mãe dele tinha um relacionamento problemático com a mãe dela. Então, após um tempo com o Tabor, ela deixou o Tabor morando com a mãe e ela foi embora. E ela parou de vê-lo. Então, após o falecimento da avó, ele passou a viver com um amigo, em um local como fosse uma favela. E, segundo ele foi abduzido por um homem que o manteve muitos dias em cativeiro e o explorando. Você sabe como. Mas é difícil de saber se isso foi verdade ou não, mas, de qualquer forma, isso não exclui os fatos que eu vou estar narrando aqui. Os avós, eles moravam numa fazenda, vou voltar um pouquinho aqui no tempo. Quando os avós moravam nessa fazenda e trabalhavam, então ela era empregada doméstica da família há mais de 40 anos. Então o Thabo, ele viveu naquela fazenda confortavelmente, eu diria assim, por muitos anos. Porém, com o passar dos anos, ele ia crescendo, a carreira criminal dele já havia começado, porque ali ele estava roubando coisas desde os 5 anos de idade, coisas de dentro da casa, roubo de objetos de outras pessoas, enfim. Ele já tinha começado ali uma carreira que mostrou ser terrível. Acontece que a África do Sul é um país muito pobre, então as pessoas geralmente, para ele estar morando numa fazenda, ser criado numa fazenda, mesmo a avó dele como empregada, então ele teve, eu diria que uma infância até relativamente boa, sem passar tanta necessidade e tal. Ele sempre foi descrito como um menino de fala mansa, afirmaram que eles nunca ouviram nenhuma reclamação que ele havia sido violado quando criança, né? Nenhum dos indivíduos que se apresentaram para dar as declarações disse que teve conhecimento de qualquer fato desse, mas enfim, voltando aqui agora. Aos 12 anos, ele perde a avó, e ele acaba indo morar com esse amigo e dali, com o passar dos anos, ele começou a se envolver com fraude, roubo, violações de mulheres e por aí vai. Ele, gente, usava a internet se passando como um agente de modelos internacionais e marcando reuniões com mulheres jovens em todo o país. Quando ele se encontrava com essas pessoas, ele marcava em hotéis chiques e lá ele violava as mulheres e roubava. Ele usava fraude e ele acabou sendo condenado em 2009, depois de passar ali alguns meses só, né? E ele saiu e lá voltou ele novamente na mídia recrutando modelos para um show falso. E ele foi novamente condenado a 6 meses de prisão. Em 2010, ele teve um filho, aliás, era o segundo filho dele, mas não achei qualquer informação a respeito do primeiro filho, mas só sei que não era da mesma mãe. Ele conseguiu convencer ali uma linha de aviões fretados, gente, em 2010, e ele voou 16 pessoas para a cidade do Cabo, na África do Sul, para passar algumas noites. O gerente de contas da companhia aérea acreditava que o Tabor era um jovem rico, porque ele mostrou comprovante de depósitos para provar que ele tinha o dinheiro para contratar aquele voo, um voo charter. Naquela época, para vocês terem ideia, ele voou. E vocês não acreditam, a companhia aérea depois descobriu, do voo charter, que aquele extrato bancário era falsificado e cancelou tudo dele. Então ele acabou tendo que voltar com esse povo de outra forma, mas não pôde voltar com o avião. E ele chegou uma época que um dia, quando ele não usava de fraude, ele usava roubo, ele roubava laptops. Uma vez ele roubou 3 laptops, porque ele marcou uma sessão de fotos em um local. E, além de tudo, ele era um scammer, gente. Ele usava 13 nomes diferentes. E ele marcou com o pessoal de uma produção para fazer um photoshoot, né? Só que quando ele chegou lá, o pessoal se distraiu. Ele ali roubou as máquinas fotográficas caríssimas, os laptops e vendeu tudo. Ou seja, deu um baita de um prejuízo no povo. No Facebook, ele mostrava uma vida totalmente luxuosa, que ele estava morando na cidade do Cabo, e ele estava sempre viajando.
E ele, segundo ele dizia nas redes sociais que ele estava entre a Cidade do Cabo e a França, mas isso também já era verdade, ele não tinha tanto também assim. Aí ele foi considerado culpado de novas fraudes e recebeu uma sentença de 2 anos que foi suspensa por 5 anos, mas ele continuou abordando mulheres jovens de todo o país online, atraindo-as para o encontro, continuou fretando aviões particulares em companhias aéreas privadas. Em agosto de 2011, ele agrediu, violou e roubou 2 mulheres que ele atraiu para essa sessão de fotos. Ele chegou em 19 de agosto a viajar com uma dessas mulheres. Ela era uma mulher de Joanesburgo e eles viajaram para Durban, cerca de 6 horas de carro. Ela disse que tudo foi muito bem, ele se registrou no hotel, ele foi comprar uma faca de cozinha, uma fita adesiva, ele apontou essa arma cortante para ela, ela reagiu e os dois acabaram se machucando com esse objeto cortante durante o domínio, né, para tirar esse objeto dele, mas ele conseguiu dominá-la, amarrou-a com a fita adesiva depois de roubá-la. Alguns dias depois, ele fugiu, ela sobreviveu. Não deu em nada. Dias depois, ele conheceu outra mulher que foi apresentada a ele por sua namorada. Olha só, ele vivia fazendo essas coisas horrorosas com todas essas pessoas e ainda assim ele tinha uma namorada. Acontece que ele acabou viajando para uma dessas invenções dele e lá ele acabou violando essa mulher, fugiu com todos os cartões de créditos e com o celular dela. O Thabo, em 21 de setembro de 2011, envolveu-se em uma briga com a namorada dele, que era Nonfondo Tilui. Ele acabou tirando a vida dela, apesar de dizer que não era sua intenção. Ela tinha apenas 24 anos e quando ele saiu, ele disse à recepção para não entrar no quarto, pois sua namorada estava dormindo. E ele fugiu com o laptop e o telefone dela. Em outubro de 2011, ele foi preso e compareceu a um tribunal de Durban sob as acusações envolvendo o roubo das 2 mulheres diferentes em 2 lojas diferentes em Durban. Ele recebeu uma sentença de 15 anos para cada mulher que ele violou, 15 anos por roubo e 5 anos de suspensão, 25 anos por ter tirado a vida da namorada. Isso ele apenas com 24 anos de idade. Na defesa dele, ele mesmo se vitimizou do passado, dizendo que ele foi muito sofrido, que ele escolheu uma carreira de crime para sustentar-se, que ele queria uma segunda chance para fazer coisas melhores na vida dele. Ele chorou, descabelou, pediu por clemência para o juiz, mas nada aconteceu. O juiz não reduziu a sentença, tudo apontava que os crimes dele, ele nunca pareceu demonstrar nenhum remorso. Uma das vítimas dele chegou a dizer que ela ficou no hospital por alguns dias, levou até 13 pontos, ele nunca mostrou arrependimento pelo que ele fez. Acontece que em maio de 2012, ele recebeu a pena máxima que a África do Sul impõe, que foi uma pena de 25 anos. A sua apelação foi negada em agosto de 2012. Ele afirmou que nunca teve a intenção de tirar a vida dela. Se ele quisesse fazer isso de propósito, ele teria feito isso no primeiro dia, mas e por que depois? Obviamente porque saiu alguma briga, alguma coisa ali, talvez ela confrontou, talvez ela descobriu alguma coisa, a gente nunca vai saber o que aconteceu, qual foi o motivo real da briga. Mas ele fez uma apelação, mas pasmem, ele teve a redução da sentença dele em 2013. Ele recebeu uma redução para as primeiras 2 sentenças de 15 anos, que foram reduzidas para 10 anos cada uma, correndo simultaneamente. Mas por ter tirado a vida da namorada, ele teria que cumprir a pena máxima de 25 anos. Dizem que quando ele estava lá, ele supostamente se voltou para Deus. Lidou com a depressão, escreveu cartas pedindo perdão aos seus amigos famosos, colocou o nome dos amigos famosos, os supostos amigos famosos foram nas redes sociais e disseram: não tem nem ideia da existência desse cara, quem que é ele. O Thabo ele foi transferido para uma prisão de segurança máxima que abriga atualmente pouco mais de 2.000 presos. Em 3 de maio de 2022, o Departamento de Serviços Correcionais alegou que o presidiário Tabor Bester havia falecido como resultado de um incêndio que ocorreu em uma cela por volta das 3h35 da madrugada. Mas, pasmem, após 2 meses ele foi visto em uma mercearia sofisticada em uma cidade diferente. E ele estava fazendo compras com uma mulher muito conhecida na África do Sul, bela, jovem e milionária.
Embora a imagem tenha sido tirada em julho de 2022, apenas no dia 16 de março de 2023, a imagem foi compartilhada publicamente por uma agência de notícias independente. A foto não havia sido tirada por causa do Thabo, mas sim por causa da mulher com que ele estava. Essa foto havia sido tirada por um homem cujo amigo era um grande fã dessa mulher. Então o amigo dele, quando viu essa mulher, falou: "Oh, meu Deus, tira uma foto aqui para mandar para o meu amigo." Ela é Nandita Magudamana. Ela é uma conhecida médica, faz cirurgias plásticas dos ricos, dos famosos, dos milionários. É uma socialite, uma influenciadora no Instagram, com mais de 120 mil seguidores. Olha a história dela. A Nandipa, ela conheceu o Thabo em 2006, quando ela estudava na universidade, e ele também. Ele chegou a cursar um pouquinho lá, mas depois ele parou. Ele aparentemente, naquela época, dirigia uma agência de modelos e promoções, e ela passou a ser uma das garotas promocionais da agência. Então, depois de alguns anos, eles perderam contato, nunca mais se viram. E eis que em 2013, ela se formou, se especializou em cirurgia plástica. Em 2012, ela se casou com outro médico famoso, cirurgião plástico lá, Maxumeli Magodamana. E entre 2016 e 2017, ainda quando ele estava na prisão cumprindo sentença por outros motivos, ela começou a visitá-lo na prisão. Isso mesmo. Por que essa mulher resolveu aparecer do além de 2006 para 2016? Tem 10 anos que você perdeu o contato. Ela começou a visitá-lo, começou a enviar dinheiro para a conta dele lá na prisão. Ela declararia mais tarde que ela sempre teve muita preocupação, o que ele poderia estar passando lá dentro, necessidades. Ela era a única pessoa que se comunicava com os advogados dele para tentar resolver problemas, tentando reduzir a pena e tal. O Thabo supostamente a pediu em casamento, mas ela era casada. Mas os dois decidiram seguir caminhos juntos, vamos dizer assim, né? Ele na prisão e ela fora da prisão. Essa mulher, além de ser muito famosa lá, ela tem uma empresa, uma clínica, eu diria, né, de cirurgia plástica chamada Optimum Medical Aesthetic Solutions. Ela afirmou que enviou ao Thabo vários pagamentos enquanto ele estava na prisão. Ela fundou uma empresa de renovação de propriedades. Em 3 de maio, quando o Thabo foi declarado que ele não estava mais com vida, ela estava com ele. Isso mesmo. Vamos voltar aqui um pouquinho antes do tempo que ele supostamente faleceu. Dentro da prisão, ele tinha celular. Ela mandando dinheiro, ele pagava todo mundo lá. Ele abriu uma empresa que ele administrava junto com ela para dar golpes nas pessoas. Eu não entendo como é que essa mulher se meteu com uma coisa dessa. Ficou sabendo-se mais tarde que poucos antes do dia do incêndio e do suposto falecimento dele, ele escreveu para um outro presidiário dizendo que estava extremamente feliz e que ele iria embora em breve. É claro que foi uma declaração estranha, porque eu não sabia que ele tinha pego ali 25 anos. Acontece que o Thabo pediu para ele ser mudado para uma cela solitária, para sua própria segurança. Diz que recebeu ameaças contra a sua vida. Ele reclamou à administração da prisão que houve um golpe contra ele. As pessoas estavam, né, tentando, não um golpe que eu digo, usar de força física contra ele, porque diz que ele não estava pagando o valor de proteção às gangues que precisavam ser paga, e ele teria que pagar. Então ele pediu proteção e ele foi transferido para essa cela de isolamento. E ali na cela de isolamento, mais do que nunca, ele dando tudo que você possa imaginar, roubando o povo, vendendo propriedades, com nada que ele era dono. E a médica junto fazendo tudo isso. Eis que ele foi transferido para essa cela de isolamento, 3 dias antes do incidente, por um supervisor de segurança que não deveria estar de plantão naquele dia. E ele colocou o Thabo na cela 35. Só que tinha uma coisa, justo nessa cela, a câmera de segurança não pegava. Então não dava para saber o que aconteceu de verdade naqueles minutos. Mas enfim, vamos continuando. Acontece que
o que aconteceu foi o seguinte: ele nunca faleceu. Foi colocado na cela dele um corpo, que talvez a esposa dele, sendo médica, não deve ter sido difícil para ela, acabou trazendo um corpo sem vida para a cela. Criaram um baita de um incêndio, pegou fogo ali na pessoa falecida, e o presídio disse que ele faleceu, mas de verdade não era ele que faleceu. As câmeras mostram isso? Não, porque a celinha que ele foi colocado, milagrosamente a câmera não pegava. Aí ele foi morar numa casa, quando ele fugiu da prisão, uma bela casa, com aluguel mensal na faixa de uns 10 mil reais. Gente, 10 mil reais na África do Sul soa, como para nós, uns 20 mil reais. Então, era uma bela de uma casa. E ele usava o apelido de TK. E ele estava esperando, e ele criou, né, mais uma empresa, ele morando com a médica lá nessa casa. Ele estava operando essa empresa de construção e essa empresa convencia indivíduos, pessoas a pagarem milhares na moeda deles para construir casas que eles nunca entregavam e ficavam com o dinheiro, fraudavam as pessoas na cara dura. Ficou sabendo-se depois que aquele corpo que foi colocado na cela tinha chegado no presídio dentro de um saco imenso preto, 2 dias antes da fuga, e estava armazenado no freezer da cozinha do presídio. E um dos guardas moveu o corpo do freezer para a cela, colocando o corpo em uma cadeira de rodas, cobriu como se fosse uma pessoa viva, claro que o corpo estava dentro do saco, ninguém sabe, ninguém percebeu que aquele corpo estava sem vida, e justo no dia do incêndio, que foi no dia da cela dele, o extintor que ficava na parede sumiu. Que coincidência, justo naquele dia, esse extintor, alguém tirou de lá, né, gente? Claro, a câmera não funcionava, então eles fizeram de tudo sem que ninguém soubesse, ninguém percebesse. E se sabe que o Thabo pagou o equivalente a R$1 milhão, o equivalente a R$1 milhão. Isso mesmo, para ser dividido entre funcionários do presídio. O corpo que todos pensavam que era do Thabo foi recolhido no necrotério. Agora se sabe, pela Nandipa, a médica. Ela disse que era a esposa dele, apesar que ela não era divorciada ainda, e simplesmente ela pegou esse corpo. O que ela falou para darem esse corpo para ela, não se sabe. Mas se sabe que ela pegou esse corpo no necrotério, que mais tarde foi identificado sendo de uma outra pessoa. O corpo foi confiscado pela justiça no dia 19 de maio, mas a Nandipa ingressou com um pedido no Tribunal Superior e solicitou que o corpo do Thabo fosse devolvido a ela, como se ele fosse aquele que morreu lá todo queimadinho. Ela afirmou que queria concluir os direitos culturais de enterro conforme exigido. Aí uma mulher apareceu lá também alegando ser a mãe biológica do Thabo, mas foi provado que ela não poderia reivindicar o corpo porque o teste de DNA deu negativo. Isso se deve ao fato que o DNA daquele cara na cela não era o Thabo, mas ela era a mãe do Thabo, mas deu DNA negativo. Aí disseram para ela, não, você não pode recolher o corpo do seu filho porque você não é a mãe dele, o seu DNA não é igual ao dele. Mas eles não sabiam ainda naquela época, né, que o DNA deu negativo porque não era o corpo do filho dela. Então a Nandipa recebeu o corpo e ela cremou o corpo rapidamente, antes de uma investigação ser aberta, mas foi. O estranho é que o corpo, quando foi feita a autópsia, foi constatado que a pessoa perdeu a vida devido a um ferimento contundente na cabeça, antes do incêndio. Não foram encontrados sinais de fumaça nas vias aéreas, o que significa que não houve inalação da fumaça, ou seja, o corpo já estava sem vida antes do incêndio. E as coisas começaram a se complicar. O Thabo da prisão, juntamente com a Nandipa, supostamente, como eu tinha falado antes, que estavam dirigindo essa empresa fraudulenta, milionária. Então, gente, eles tinham muito dinheiro, os dois. Porque lá, quando ele estava preso, ele ficava se passando como um homem de negócios e tal, e a mulher dele, a Nandipa, meu marido está viajando, e ela participava em reuniões com investidores, com milionários e tudo mais,
dizendo que o marido estava viajando, só que o marido estava preso. Só que depois que ele saiu, eles continuaram fazendo tudo isso. Eis que deu tudo errado no dia 16 de março de 2023. Pois é, tudo saiu errado para eles porque a pessoa que tirou a foto daquela médica postou na internet. E eis que a foto foi divulgada e compartilhada e praticamente se tornou viral na África do Sul. E aí todo mundo, uau, ele tá vivo. Oh, meu Deus, com a milionária. E aí eles desapareceram sem deixar vestígio algum. Saíram tanto às pressas que eles deixaram para trás um relógio dele de equivalente a 400 mil reais. A polícia estava tentando localizar. O jardineiro e um trabalhador lá, doméstico da casa, também foi dado como desaparecido pela família deles. A imagem das cidades vizinhas obtidas mostraram que a Nandipa, 2 meses antes da fuga do Thabo, ela estava chegando com um veículo de luxo no valor de uns 400 mil reais. Ela ainda tinha que pagar metade desse carro. E esse carro foi visto entrando na praia do país de Zimbábue. E o carro foi deixado lá. Mas a filmagem mostra ela cruzando a fronteira para a África do Sul a pé. Ou seja, ela foi de carro sozinha, cruzou a fronteira, entrou no Zimbábue de carro, deve ter voltado a pé, e depois, novamente, quando ela fugiu com ele, porque aí ela teve que arrumar o corpo, levar tudo aquilo e tal, ela estava deixando um carro lá preparado para que eles pudessem usar. Acontece que a Nandipa, ela estava em contato com o pai dela até no dia 29 de março. E ela disse a ele que ela estava fugindo. Ela só ligou para ele para perguntar sobre a saúde da mãe dela. A clínica dela ficou fechada. O irmão dela foi contra a Nandipa no Facebook. Ele postou um texto dizendo assim, abre aspas, ela realmente se enfiou em um buraco, sendo uma mulher casada e tendo um caso com um homem de vida tão baixa como é a dele. É uma vergonha para a família Sekevele, fecha aspas. Ou seja, ele estava totalmente contra a irmã. Acontece que tinham pessoas operando dentro da prisão, e por causa disso que ele conseguiu a fuga. Aí quando a polícia chegou, aonde que essa mulher foi parar, viram o carro no Zimbábue, então eles chegaram à conclusão, quer saber de uma coisa? Essa mulher cruzou a fronteira com ele, de alguma forma separado talvez, mas eles acabaram sabendo que eles chegaram lá. Aí nesse interim, o que a polícia fez? A polícia removeu várias pessoas, né? O Departamento de Serviços Correcionais afirmou que demitiu 3 funcionários em relação à conduta no dia do incêndio. 2 desses indivíduos eram supervisores de segurança, um estava no controle da câmera de vigilância, que não pegava, que foi demitido, o que moveu ele de sala, todo aquele povo foi demitido. Eu já chego lá o que aconteceu com eles. Na África do Sul é extremamente pobre, como eu falei antes, e um supervisor de presídio ganha equivalente a uns R$3.800. Mas ele postou no Facebook apenas 2 meses antes da fuga do Thabo, que ele havia comprado um carro novinho, mas um carro, gente, que ele jamais teria condições de comprar. Um veículo que custou mais de R$130 mil. Para quem ganhava 3.800, ele também não estava escalado para estar trabalhando naquela noite do incêndio. Ele apareceu lá de qualquer maneira e ele também foi um dos homens que colocou o Thabo, uma cela de isolamento, eu digo, que a câmera lá não funcionava. Então, vários presos confirmaram que o Thabo financiava um estilo de vida dos trabalhadores na prisão. Ele comprava almoço, ele mandava presentes, emprestava dinheiro, o pessoal do presídio, então ele tinha uma vida muito boa dentro do presídio. A doutora Nandipa enganou outra médica. Ela disse que, essa médica dizendo que a Nandipa disse que ela era uma mulher de Deus, filha de um pastor, e era verdade, ela era filha de um pastor, que elas se tornaram amigas em 2020, e ela disse à dona desta empresa que o marido dela, ele era o CEO, né, o presidente de uma empresa do TK, e que ela estava fazendo um material sobre empoderamento das mulheres.
e que ela estava participando de um projeto de filantropia, e que podia expandir, e ela convenceu essa mulher a entrar com uma quantia muito alta para fazer este trabalho juntas, e a mulher acreditou, imagina, colega de trabalho, deu dinheiro, e depois nunca viu a cara do dinheiro e nada de trabalho filantrópico. E aí, eis que finalmente em abril deste ano, 2023, o casal foi preso na Tanzânia, isso mesmo, e foram deportados para a África do Sul. Eles tinham vários passaportes e junto com eles foi presa uma mulher, amiga, né, lá da médica, que foi uma mulher de Moçambique, chamada Zacaria Alberto. O pai da amiga dela estava sendo acusado, essa moça, né, que estava junto com ela, o pai dessa moça estava sendo acusado por ter assistido o Thabo a fugir da prisão. E agora o choque. O pai da médica, o senhor Zoli Sekeleri, e um guarda chamado Senori Matsuara foram indiciados por assassinato, por ter participação no fogo que pegou na cela do Thabo. Isso mesmo. Eles acham que a Nandipa e o pai conseguiram esse corpo, levaram o corpo para lá e criaram tudo isso. Então, o pai dela acabou sendo indiciado por isso. Eu não consegui saber se ela foi indiciada pelos mesmos motivos do pai dela, mas o dela, obviamente, é porque providenciou o corpo, aquela coisa, ajudou na fuga, então eu não sei exatamente quais foram as ações que caíram em cima dela. Mas eles foram presos de qualquer forma. Ela, médica, quando ela estava fugindo, ela surgiu nas redes sociais, mesmo quando ela estava na fuga, ela dizendo que a clínica dela seria reaberta brevemente. Então, mas ela estava suspensa de exercer a medicina antes da fuga porque ela não havia pago umas taxas que ela deveria, o registro dela como médica. Imagina, a mulher com milhões e milhões não tinha pago as anuidade, né, para exercer a profissão, então estava suspensa a carreira dela. Bom, acontece que 8 pessoas foram presas neste caso e todas elas estão aguardando julgamento. Agora, o que me chama atenção é uma mulher dessa, rica, famosa, inteligente em termos, muito burrinha, se meter com um cara desse, jogar tudo para cima, uma carreira para entrar no mundo de fraudes com um cara desse, fugir. Ela não vai pegar a prisão perpétua, né? Porque ele vai voltar para a prisão para cumprir seus 25 anos, porque tirou a vida da namorada. Ela talvez, sei lá, vai cumprir aí uns 7, 8 anos, mas e depois? Acabou com a carreira dela. Quem que vai crer numa mulher dessa, uma moça tão linda? Eu não consigo entender o que leva uma pessoa a se desviar tanto de uma carreira brilhante como para se meter num caso como esse. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, se vocês conheciam esse caso ou não. Me fascinou quando eu ouvi, porque não é sempre que a gente encontra, né, que uma pessoa, ela o conheceu quando eles eram estudantes na universidade, ela não era nenhuma milionária ainda, mas muitos anos depois voltaram a se falar e depois disso ela seguiu nessa carreira criminosa. Eu gostaria de ouvir de vocês, o que leva uma mulher bonita, jovem, uma vida independente, tinha um marido, sabe? O que leva uma pessoa a se desviar tanto de um caminho para ficar ao lado de uma pessoa dessa? Muitos diriam que é por amor. Mas o amor supera até a inteligência? Isso é algo que eu não vou entender nunca. Mas eu gostaria de saber se vocês gostaram do caso. Pessoal, para ajudar a gente a chegar no 100k, vamos dividir esse vídeo com os amigos. Se vocês não querem comentar aqui, joga um coraçãozinho aí para o YouTube entender que esse vídeo é bom e continuar recomendando esse vídeo para outras pessoas. Eu vejo vocês em breve. Até mais.